Era um fim de tarde nublado quando Marina, com os olhos fixos no portão da casa que antes chamava de lar, apertou contra o peito a pequena mala com suas poucas roupas. O mundo parecia desabar em silêncio ao seu redor, enquanto ecoavam as palavras frias de sua madrasta. Você não pertence mais a esta família. Marina, com apenas 17 anos, não conseguia entender o que havia feito de errado. Tudo o que sempre quisera era ser aceita e amada desde que, anos atrás, perdeu a mãe e viu seu pai se casar novamente. Aquele momento parecia ser o fim, mas mal sabia ela que o destino lhe guardava uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Eu só queria entender o porquê, murmurou Marina para si mesma, os olhos úmidos. O vento soprava gelado, quase tão frio quanto o coração de Ângela, sua madrasta, que observava da janela. Entender? A voz de Ângela rompeu o silêncio. Ela havia descido as escadas para olhar Marina de perto pela última vez. Você nunca foi parte dessa família, menina. Meu dever era apenas tolerar sua presença até agora, mas o que era obrigação terminou. Marina sentiu seu coração se partir mais uma vez com aquelas palavras duras, mas, ao mesmo tempo, uma faísca de determinação começava a surgir em seu peito. Naquela noite, Marina caminhou pela cidade em busca de um abrigo. Com o pouco dinheiro que tinha, encontrou uma pensão simples, onde passou a noite em claro, pensando nos motivos que levaram Ângela a expulsá-la. Seu pai sempre a amou, mas nos últimos meses estava estranho, mais distante, como se também guardasse um segredo. No entanto, ele não aparecerá para defendê-la quando a madrasta colocou para fora. Sentindo uma dor profunda e ao mesmo tempo uma inquietação, Marina decidiu que, de alguma forma, descobriria o que estava por trás daquele abandono. Na manhã seguinte, Marina voltou à casa, esperando ao menos falar com seu pai, mas quem abriu a porta foi Ângela novamente, com o mesmo olhar gelado de desprezo. Ainda não entendeu? Não há mais nada para você aqui, repetiu Ângela, impassível. Eu só quero ver o meu pai. Por favor, implorou Marina, a voz embargada. Mas Ângela deu um sorriso amargo. Ele viajou a negócios e não volta tão cedo. Esqueça ele, menina. Faça um favor a si mesma e vá embora. Diante daquela rejeição cruel, Marina virou-se, mas decidiu que buscaria a verdade por conta própria. Sem saber ao certo por onde começar, Marina lembrou-se da casa de sua avó materna, uma mulher idosa que vivia em uma cidade vizinha e com quem não tinha contato há anos. Talvez lá, com uma memória mais clara do passado, ela pudesse encontrar respostas. Após uma longa e exaustiva viagem de ônibus, Marina chegou à pequena casa onde foi recebida com surpresa e carinho por sua avó. Minha menina, como você cresceu! Exclamou a senhora, puxando-a para um abraço caloroso. Marina mal conseguiu conter as lágrimas. Ela finalmente estava em um lugar onde sentia um pouco de segurança. Após ouvir o desabafo emocionado de Marina, a avó a olhou com seriedade. Marina, tem algo que você precisa saber sobre a sua mãe e sobre a família do seu pai. Começou, hesitante. Sua mãe? Ela não morreu exatamente como lhe contaram. Marina regalou os olhos, confusa. O que isso significava? Sua mãe sempre fora descrita como uma mulher frágil, que sucumbiu a uma doença súbita. Não posso dizer mais agora, mas amanhã iremos à cidade. Há documentos que seu pai manteve escondidos, mas que podem estar com um velho amigo da família. No dia seguinte, Marina e a avó foram até um pequeno escritório no centro da cidade, onde um homem chamado Sr. Vicente as esperava. Ele tinha um olhar cansado, mas uma expressão de surpresa ao ver Marina. Então, você é a filha da Helena, murmurou ele, como se ainda absorvesse a presença dela. Com delicadeza, entregou-lhe uma pasta surrada, que continha fotos e uma série de papéis. Entre os documentos, Marina encontrou uma carta da mãe, escrita pouco antes de sua morte. Minha querida filha, se um dia chegar até você esta carta, quero que saiba que sempre te amei. Se um dia não puder te proteger, espero que o destino te leve até alguém que cuide de você. Marina sentiu o peso daquelas palavras, como se finalmente parte do mistério fosse revelado. Sua mãe, que aparentemente sabia que algo aconteceria com ela, deixará uma mensagem, e nos documentos havia indícios de que Ângela e seu pai tinham um acordo de herança. Sentindo o coração bater descompassado, ela olhou para o Sr. Vicente, que parecia entender sua aflição. Eu sei que é difícil, Marina, mas há algo mais, disse ele, entregando-lhe um testamento. Em um parágrafo destacado, sua mãe a designava como única herdeira de um patrimônio que Ângela e seu pai mantinham em segredo. O choque da descoberta fez Marina sentir como se estivesse em um sonho. Aquela verdade, que fora mantida tão bem escondida, poderia ser a chave para virar o jogo.
Sabendo agora que tinha um respaldo legal e o apoio de sua avó, Marina decidiu que voltaria à casa de Ângela e seu pai. Desta vez, com as provas em mãos, ela exigiria o que era seu e enfrentaria todos os fantasmas do passado. Ao chegar novamente à porta da casa que a havia acolhido e depois rejeitado, Marina sentiu um turbilhão de emoções. Apertando a pasta de documentos contra o peito, respirou fundo e tocou a campainha. Ângela atendeu, e seu olhar de surpresa rapidamente se transformou em irritação ao ver a jovem diante dela mais uma vez. "Você não sabe desistir, não é?" disse ela, cruzando os braços com desdém. Mas desta vez, Marina não se deixou intimidar. "Eu sei de tudo, Ângela. Sei sobre o testamento da minha mãe, e agora tenho todas as provas", afirmou com firmeza. Pela primeira vez, Ângela hesitou, o rosto pálido e a expressão surpresa. Eu não sei do que você está falando, menina", disse Ângela, desviando o olhar, mas Marina percebeu o tremor em sua voz. "Você sabe muito bem do que estou falando. Minha mãe deixou uma herança para mim, e você e meu pai mantiveram isso escondido. Eu não vou mais ser afastada do que é meu direito", disse Marina, com a voz carregada de determinação. "Onde está o meu pai? Eu preciso falar com ele", insistiu, e finalmente, Ângela não teve escolha a não ser deixá-la entrar. Marina sentiu o peso do ambiente hostil da casa, mas agora, ela estava em posição de exigir respostas. Ao entrar, Marina encontrou seu pai na sala, sentado com uma expressão de cansaço e resignação. Quando a viu, ele ergueu os olhos, e algo em seu semblante mudou. "Marina, o que você está fazendo aqui?" perguntou ele, a voz hesitante. Marina percebeu um lampejo de culpa nos olhos dele, sentindo a raiva se acumular, respondeu: "Estou aqui para recuperar o que é meu. Tenho uma carta e documentos que provam que minha mãe deixou uma herança para mim. Você e Ângela não têm mais como esconder isso", disse, mostrando os papéis ao pai, que empalideceu, balançando a cabeça lentamente. Ângela, desesperada, tentou interferir. "Não a escute. Ela é só uma garota sem noção, que não entende o que está dizendo. Essa herança", começou, mas o pai de Marina ergueu a mão, pedindo silêncio. "Chega, Ângela", disse ele, finalmente parecendo cansado das mentiras. "Eu escondi isso porque achei que era o melhor para ela. Mas agora vejo que tudo foi um erro", admitiu, com a voz fraca. Marina percebeu uma fragilidade no pai que nunca havia notado antes. Sentiu a dor de ser traída por ele, mas também notou que talvez houvesse arrependimento. Aquilo a fez hesitar, questionando se ainda restava algo de bom nele. Em meio à tensão, Ângela perdeu o controle. "Se você quer tanto essa herança, fique com ela. Mas saiba que seu pai e eu também passamos por coisas difíceis. Você nunca entendeu, Marina, mas sua presença sempre foi um lembrete de tudo que perdemos", disse, as palavras carregadas de amargura. Marina sentiu a dor aflorar, mas sua raiva agora era maior. "Vocês me afastaram, me expulsaram e esconderam a verdade de mim. Nada pode justificar isso", disse ela, com a voz firme. Aquilo parecia ser o fim para Ângela, que, ao ver o quanto Marina estava determinada, soltou um suspiro derrotado. Naquela noite, após uma discussão carregada de revelações dolorosas, o pai de Marina pediu para falar a sós com ela. Com uma voz baixa, confessou: "Eu errei muito com você, minha filha. Depois que sua mãe partiu, eu estava perdido. Eu fiz coisas das quais me arrependo, mas nunca quis te machucar. O acordo com Ângela era para que você não tivesse uma infância cheia de disputas, mas no fim, foi ela quem envenenou tudo. Eu sei que não há perdão, mas gostaria de uma chance de consertar as coisas", disse, a voz embargada. Marina ficou em silêncio, sem saber como responder ao pedido de desculpas. Estava ferida demais, mas sabia que aquele era o início de uma nova etapa para ela. Na manhã seguinte, Marina se despediu daquele lugar, agora com a certeza de que sua jornada não terminava ali. Com o apoio da avó e a promessa do pai de cumprir o testamento, ela decidiu seguir em frente, reconstruir sua vida e encontrar a paz que tanto desejava. Ao sair, sentiu o peso de todas as mágoas começar a dissipar, deixando espaço para algo novo. A esperança de um futuro diferente, onde, finalmente, ela poderia ser dona de sua própria história. Essa era apenas a primeira página de sua nova vida. Marina partiu da casa do pai com a sensação de liberdade e alívio, embora ainda carregasse um peso no coração. Durante o trajeto de volta à casa da avó, ela olhou pela janela do ônibus e se deu conta de que, pela primeira vez em muito tempo, estava seguindo um caminho que era só seu. Na pequena mala, trazia não apenas as roupas, mas também o testamento, a carta da mãe e as palavras de arrependimento do pai.
Ela sabia que aquele pedido de desculpas não apagava a dor, mas significava uma tentativa de reparação, o início de uma possível reconciliação. Isso lhe dava forças para seguir adiante. Ao chegar, a avó esperava na porta, o rosto iluminado por um sorriso acolhedor. Eu sabia que você conseguiria, minha menina, disse, puxando-a para um abraço caloroso. Você é muito mais forte do que imagina. Sua mãe ficaria orgulhosa, completou, com os olhos brilhando de emoção. Marina sentiu um nó na garganta e, sem conter as lágrimas, deixou-se amparar pela avó. Era bom saber que, mesmo em meio a tanta dor, tinha alguém que a amava verdadeiramente. Ali, no calor daquele abraço, ela começou a entender que a força para enfrentar seus desafios viria do apoio que construísse ao seu redor. Nos dias que se seguiram, Marina e a avó conversaram muito, relembrando histórias da mãe, de sua infância e dos momentos felizes antes de toda a turbulência. Aos poucos, Marina foi sentindo uma paz interior que jamais havia experimentado. Ela decidiu que usaria a herança para reconstruir sua vida e, mais que isso, para honrar a memória da mãe, que nunca deixou de acreditar no seu potencial. Quero fazer algo que ajude outras pessoas, assim como estou sendo ajudada agora, confidenciou a avó uma noite, os olhos brilhando de esperança. Aquela ideia começou a ganhar força em seu coração e se transformou em uma nova missão. Com o apoio da avó, Marina procurou uma advogada para oficializar o processo de reivindicação da herança. A advogada, uma mulher experiente e bondosa, ouviu atentamente toda a história de Marina e se dispôs a ajudá-la a conquistar o que era seu por direito. Você foi muito corajosa, Marina. Poucos teriam a força para enfrentar essa situação com tanta determinação, elogiou, ao fim da conversa. Marina sorriu timidamente, mas sentiu que estava, finalmente, no controle de sua vida. Sabia que teria um longo caminho pela frente, mas agora, tinha as ferramentas para vencer. Algumas semanas depois, Marina recebeu uma carta inesperada de seu pai. Ele queria se encontrar com ela, não para falar sobre herança ou testamentos, mas para pedir, mais uma vez, uma chance de reconciliação. Eu sei que já cometi muitos erros e que talvez seja tarde demais, mas gostaria de te ajudar com o que for necessário, quem sabe, ser parte de sua vida novamente, dizia a carta. Marina leu aquelas palavras com o coração dividido. Parte dela ainda estava magoada, mas outra parte sabia que, se quisesse verdadeiramente seguir em frente, teria que enfrentar o passado. Decidida a encerrar esse ciclo, Marina aceitou o convite e se encontrou com o pai em um parque tranquilo da cidade. Ele estava visivelmente abatido, e quando a viu, não conseguiu conter as lágrimas. Eu sinto tanto, minha filha, disse ele, a voz embargada. Marina, ainda emocionada, escutou tudo em silêncio. Eu também senti muito, pai. Senti a sua ausência quando mais precisei. Mas agora, eu quero que você saiba que estou disposta a te perdoar, desde que você também se comprometa a me apoiar, respondeu, com firmeza. Seu pai assentiu, emocionado, e, naquele instante, Marina sentiu que havia dado um passo importante rumo à cura. Ao voltar para casa, Marina contou à avó sobre o encontro, e juntas refletiram sobre como a vida podia ser imprevisível e, ao mesmo tempo, cheia de oportunidades para recomeçar. Agora, com o processo legal em andamento e a reconciliação com o pai em construção, Marina decidiu que transformaria a casa de sua mãe, que receberia como parte da herança, em um refúgio para jovens em situação de abandono. Queria criar um espaço seguro, onde adolescentes pudessem encontrar apoio, acolhimento e oportunidades para construir um futuro, algo que ela mesma havia desejado durante seus momentos mais difíceis. Com o tempo, a ideia tomou forma, e Marina conseguiu reunir amigos, voluntários e profissionais dispostos a contribuir para o projeto. O refúgio se tornou realidade, e Marina passou a ver, em cada jovem que acolhia, um reflexo de si mesma, das dores que enfrentará e da superação que construíra. A avó, sempre presente, era como uma figura materna para todos que chegavam, e o pai, aos poucos, envolveu-se também, oferecendo orientação e apoio financeiro. A jornada de Marina havia começado com um abandono doloroso, mas agora era marcada por encontros e recomeços. Ela havia transformado a dor em força e o rancor em compaixão. E, ao olhar para os jovens que agora sorriam e tinham um lar, ela sabia que havia cumprido o propósito que a mãe tanto desejara para ela: transformar o próprio destino para, assim, transformar a vida de outros. O abrigo estava finalmente funcionando, e Marina sentia que sua vida havia ganhado um novo propósito. Mas o destino parecia ter mais provas guardadas para ela. Uma noite, enquanto terminava de organizar alguns documentos, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz hesitante se identificou. Era Ângela.
Surpresa e com o coração acelerado, Marina ouviu a madrasta dizer, quase em um sussurro: eu preciso de ajuda, Marina, não tenho mais ninguém. Mas você é a única família que me resta. Eu não tenho mais ninguém. Marina sentiu um misto de raiva e compaixão. Lembrou-se das noites que passara sozinha, expulsa por aquela mesma mulher. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela não permitia que ignorasse aquele pedido. Após horas de reflexão, Marina decidiu que iria visitá-la, movida por uma mistura de dever e curiosidade. Quando chegou à casa de Ângela, encontrou uma mulher muito diferente daquela que conhecera. A expressão altiva e fria desaparecera, dando lugar a um rosto cansado, marcado pela dor. Não esperava que você viesse, disse Ângela, com uma voz baixa, os olhos cheios de lágrimas. Marina percebeu que, apesar de todos os erros, havia ali uma pessoa vulnerável, que agora dependia dela. Estou aqui, Ângela. Mas quero entender o que te levou a agir daquele jeito comigo. Por que você me odiava tanto? Perguntou, tentando conter a emoção. Ângela suspirou, olhando para o vazio, como se estivesse revivendo anos de mágoas. Eu nunca odiei você, Marina. Eu odiava o que você representava. Seu pai. Ele sempre te amou mais do que qualquer coisa, mais até do que me amava. Eu era só uma segunda escolha. E, com o tempo, minha insegurança virou rancor, confessou, com os olhos marejados. Marina sentiu uma pontada de tristeza e, ao mesmo tempo, uma empatia inesperada. Viu, ali, uma mulher quebrada por suas próprias escolhas, aprisionada por suas inseguranças. Ela ainda sentia a dor do passado, mas agora entendia um pouco mais das motivações que levaram Ângela a tratá-la daquela maneira. O tempo que se seguiu foi um misto de reconciliação e sofrimento. Marina, apesar das feridas, cuidou de Ângela, acompanhando-a em cada tratamento e em cada consulta médica. Muitos a questionavam sobre por que estava ajudando uma pessoa que tanto a machucou. Talvez eu esteja fazendo isso por mim mesma, para ter a certeza de que não carrego o mesmo rancor que ela carregou, dizia, quando perguntavam. E, com o tempo, ela descobriu que, ao cuidar de Ângela, estava curando a si mesma, libertando-se das mágoas que carregara durante anos. Certa manhã, já bastante debilitada, Ângela segurou a mão de Marina e, com a voz enfraquecida, sussurrou: Eu queria que tivesse sido diferente. Talvez, se eu tivesse agido com mais amor, as coisas teriam sido melhores para nós duas. Me perdoa, Marina, por tudo, disse, enquanto uma lágrima solitária escorria pelo rosto. Marina apertou a mão dela, sentindo o peso daquelas palavras como uma libertação. Eu te perdoo, Ângela. Não posso apagar o passado, mas podemos tentar encontrar paz, respondeu, com sinceridade. Nesse momento, Marina percebeu que aquela mágoa que tanto carregara havia, finalmente, começado a desaparecer. Poucos dias depois, Ângela partiu, deixando Marina com o coração dividido entre a tristeza e a paz. Ela havia perdido alguém que, mesmo sendo sua maior antagonista, se tornará parte de sua vida. Em um ato simbólico, Marina reuniu os pertences de Ângela e encontrou uma carta que ela nunca esperara ler. Era uma carta de despedida, escrita em um momento de lucidez, onde Ângela confessava seus arrependimentos e agradecia por ter encontrado, no fim, a força de Marina para ajudá-la a enfrentar seus erros. Que você encontre em sua vida o que eu nunca soube buscar, paz e perdão, dizia a última frase. Após a partida de Ângela, Marina sentiu que havia encerrado um ciclo de sua vida, um ciclo de dor e superação. Voltou ao abrigo, mais forte e mais certa de que sua missão era ajudar outras pessoas a encontrarem um recomeço. Ela sabia que a jornada nem sempre seria fácil, mas havia aprendido que, no fim, o perdão e o amor eram as únicas coisas capazes de curar até as feridas mais profundas. Meses depois da partida de Ângela, Marina sentia que cada pedaço do quebra-cabeça de sua vida estava, enfim, no lugar. No entanto, em noites silenciosas, ela ainda se pegava refletindo sobre tudo o que havia vivido, os altos e baixos que a levaram até ali. Olhando para o céu estrelado da varanda do abrigo, ela se perguntava se sua mãe e Ângela, de algum modo, estavam ali, observando seu caminho, e se ambas haviam encontrado, de formas diferentes, um pouco de paz. O abrigo estava crescendo, e Marina ficava cada vez mais envolvida com cada um dos jovens que acolhia. Entre eles, estava Luísa, uma garota de apenas 15 anos, que lembrava Marina de si mesma, lutando para encontrar seu lugar em um mundo que parecia hostil. Em uma noite de inverno, Luísa bateu à porta de Marina, os olhos cheios de lágrimas. "Posso conversar com você?" perguntou, quase em um sussurro. Marina assentiu, sentindo uma familiaridade dolorosa naquela tristeza.
Enquanto ouviu Luísa compartilhar sobre os abusos e abandonos que enfrentará, Marina se viu refletida naquelas palavras. Eu sei que parece que o mundo inteiro está contra você, Luísa. Eu também senti isso, disse ela, segurando a mão da menina. Mas eu te prometo que isso não é o fim. Há um futuro esperando por você, e ele pode ser cheio de amor e novas oportunidades, completou, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Luísa olhava com uma mistura de incredulidade e esperança, e Marina percebeu que, talvez, seu verdadeiro propósito estivesse justamente em mostrar que a dor pode, sim, ser superada. Uma noite, Marina estava organizando o escritório do abrigo quando encontrou uma pequena caixa que pertencia à sua mãe, guardada em meio aos documentos que Ângela havia escondido. Tremendo de emoção, ela abriu a caixa e encontrou um colar que sua mãe sempre usava. Ao segurar o pingente em suas mãos, Marina sentiu como se sua mãe estivesse, de alguma forma, presente ali, sussurrando palavras de conforto e força. Obrigada, mãe, por nunca ter desistido de mim, disse baixinho, apertando o colar contra o peito. Naquela noite, com o colar da mãe no pescoço, Marina reuniu todas as crianças e jovens do abrigo para uma reunião especial. Ela queria que todos soubessem o quanto eram amados e como mereciam uma segunda chance. Sei que muitos de vocês já passaram por momentos difíceis, já sentiram que o mundo os havia abandonado. Mas eu quero que saibam que aqui, neste abrigo, vocês são parte de uma família. E juntos, vamos construir um futuro diferente, cheio de esperança, disse, a voz embargada. Ao ver os rostos emocionados ao seu redor, ela sentiu que, apesar de todas as perdas, havia, finalmente, encontrado seu lar. Marina percebeu que o amor que sua mãe lhe ensinou estava agora sendo espalhado através dela para tantas vidas. Em um gesto simbólico, ela presenteou Luísa com o colar da mãe, dizendo, este colar representa a força que minha mãe me deixou. Agora é seu, para que você se lembre de que, não importa o que aconteça, sempre existe um motivo para acreditar em si mesma. Luísa, emocionada, abraçou Marina com força, e naquele momento, ambas entenderam que o ciclo de dor finalmente havia sido transformado em um ciclo de amor e cura. Marina sabia que a vida sempre teria desafios, mas agora, ela sentia que estava preparada para enfrentá-los. Com o abrigo crescendo, o apoio da avó e o amor dos jovens que tanto acolhia, ela estava certa de que sua história, cheia de dor e superação, era, acima de tudo, uma prova de que o amor sempre vence. E, ao olhar para o futuro, Marina sabia que jamais estaria sozinha. Ela carregava, consigo, todas as lições de sua mãe, agora, de Ângela, para seguir transformando o mundo ao seu redor, uma vida de cada vez. Anos se passaram, e o abrigo fundado por Marina tornou-se um lugar conhecido pela comunidade, um refúgio seguro onde jovens encontravam mais do que abrigo, encontravam afeto, conselhos e, principalmente, a esperança de um recomeço. Marina, agora com 30 e poucos anos, caminhava pelos corredores do abrigo com o coração cheio de gratidão. Cada rosto que cruzava o dela, cada sorriso e abraço que recebia, era uma lembrança viva de que, apesar de todas as dores, ela havia transformado seu sofrimento em algo belo. Seu coração ainda doía de vez em quando, especialmente nas noites de lembranças, mas Marina sabia que estava cumprindo o legado de sua mãe, ironicamente, de Ângela, que, no final, a inspirara a não ser prisioneira do ódio. Certo dia, durante uma cerimônia de formatura simbólica organizada no abrigo para comemorar as conquistas de alguns dos jovens que estavam concluindo os estudos, Marina foi surpreendida por uma visita. Entre os convidados, estava Luísa, agora uma jovem adulta, com o mesmo colar que Marina havia lhe dado anos antes. Luísa aproximou-se com os olhos brilhando de orgulho e gratidão. Eu queria que você soubesse, Marina, que tudo o que sou hoje, eu devo a você. Eu nunca teria chegado até aqui sem o seu apoio, disse, com a voz embargada. Marina sentiu as lágrimas surgirem, emocionada com o que Luísa se tornará, uma mulher forte, resiliente, pronta para abraçar o futuro. Para a surpresa de Marina, Luísa tirou o colar do pescoço e segurou-o nas mãos, sorrindo. Mas agora é a minha vez de passar esse colar adiante. Quero que outra pessoa tenha a força que você e sua mãe me deram. Quero ser como você, ajudar a transformar a vida de outros. Por isso, decidi que quero trabalhar aqui no abrigo, ajudando jovens como eu fui um dia, disse Luísa, entregando o colar para uma das adolescentes presentes na cerimônia. Marina observou a cena com o coração transbordando de emoção. Luísa, aquela menina que ela acolhera anos antes, agora era uma mulher pronta para carregar o legado e espalhar o amor. Após a cerimônia, Marina foi para o jardim, onde gostava de passar as últimas horas do dia. Olhando para o céu, sentiu uma paz profunda, como se, de alguma forma,
todos aqueles que marcaram sua vida estivessem ali, ao seu lado. Ela fechou os olhos e, no silêncio, sussurrou uma prece de agradecimento. Obrigada, mãe. Obrigada, Ângela. Obrigada, por tudo. Eu sou quem sou por causa de vocês. Naquela noite, a avó de Marina, que agora estava bem mais velha e frágil, sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Eu tenho tanto orgulho de você, minha menina. Sua mãe ficaria feliz em ver o que você construiu, disse, com um sorriso amoroso. Marina sentiu as lágrimas escorrerem, e naquele instante, percebeu que sua jornada estava completa. O abrigo, sua missão, sua cura e a reconciliação com o passado, tudo fazia sentido agora. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, e, com ele, a paz que buscava desde menina. Enquanto as estrelas brilhavam no céu daquela noite, Marina sentiu-se cercada de amor, de saudade e de uma esperança infinita. Ela havia aprendido que o perdão era a força mais poderosa, capaz de transformar até os corações mais machucados. E agora, com o legado da mãe e a redenção de Ângela em seu coração, Marina sabia que seu propósito continuaria em cada vida que cruzasse seu caminho, como uma chama que jamais se apagaria.